Meus caros, minhas caras, eu tava vendo o comentário do Reinaldo Azevedo no programa dele do UOL e um alerta importante, né? A gente teve a notícia no mercado financeiro que novamente, né? E aí constrange o presidente Lula, que criticou tanto o Campos Neto. O Banco Central, com o indicado do Lula, que é o Gabriel Galípolo, elevou a taxa básica de juros para 15%. Nós estamos com a taxa de juros mais alta do mundo todo, com uma economia pujante, mas uma economia que está indo para o bolso dos rentistas, dos banqueiros e com pesquisas eleitorais preocupantes. As pesquisas, uma coisa que tem que ser colocada na cabeça de vocês, tá, gente? A metodologia dessas pesquisas é séria, porém, essas pesquisas elas são feitas e colocadas para alimentar a máquina de ódio que sim existe na imprensa corporativa, que é profundamente antipetista. Então, se for interessante para eles sabotarem o governo Lula, eles sempre vão encomendar uma pesquisa Quest, eles sempre vão encomendar uma pesquisa Datafolha, eles vão encomendar sempre dos principais institutos de pesquisa. Vão fazer o pesquisismo, como diz o Reinaldo Azevedo na coluna dele do UOL. Que é um ataque ao governo Lula sem propriamente você recorrer a fake news. Você recorre a dados, você recorre a números. E um dado preocupante que o Reinaldo alertou, e por isso que nós estamos batendo muito martelo essa semana, tá, gente? Até a Xanda conversou comigo, e é verdade. A gente tem que falar muito a respeito da declaração do Flávio Bolsonaro, abertamente, numa entrevista à Folha de São Paulo, eles dizendo que tem um contrato de gaveta pronto. Eles têm um contrato de gaveta pronto para afrontar uma decisão do Supremo Tribunal Federal caso declare inconstitucional um indulto ao Jair Bolsonaro. Eles vão ter um contrato de gaveta com quem o Bolsonaro apoiar nas eleições de 2026. Isso, aliada às pesquisas, como o Reinaldo alertou, é preocupante, gente. A gente tem na sociedade, e é um alerta que deve ser feito, por isso que o Xandão tem que condenar o Bolsonaro e tem que condená-lo a uma pena de 40 anos, gente, para não restar dúvida. Para não restar dúvida de que o golpismo tem que ser punido nesse país. A pena tem que ser altíssima. Nós temos popularidade de criminosos no processo eleitoral. Tem pessoas que continuam declarando voto no Bolsonaro e os institutos de pesquisa aliados com a mídia corporativa levam uma vantagem nisso. Existem pessoas que votam numa pessoa que instigou golpe de Estado, mesmo esse sendo um crime gravíssimo. Um crime contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos o golpismo popular no Brasil. Fruto de anos e anos de desinformação que foi propagada desde a ditadura militar. É angustiante isso e nós temos que trabalhar isso com a nossa base, gente. Uma coisa que a gente tem que entender, o Julian Lemos falou aqui numa entrevista à Folha Democrata, aliás, a entrevista está repercutindo muito. Depois o professor José Fernandes, querido amigo, também entrevistou o Julian Lemos, ele está falando finalmente com a imprensa progressista, um cara que foi braço direito do Bolsonaro, e ele fala, a esquerda precisa ser mais humilde, a gente precisa entender melhor as pesquisas. Foi muito positivo agora, por exemplo, o Mano Brown entrevistar o presidente Lula no seu podcast. O Mano Brown que fez provavelmente a crítica mais contundente, mais coerente ao lulismo. Que o lulismo fez o Brasil avançar, que o lulismo fez as coisas melhorarem, que o lulismo fez coisas boas para a sociedade. O Mano Brown diz isso. O Mano Brown diz isso, mas ele critica. A esquerda tem que voltar para as bases. A esquerda tem que voltar para o movimento social. A esquerda tem que falar com os blogs e com os sites e com os canais de YouTube progressistas. Que aqui a gente fala com a militância o dia todo. Nós estamos, todos os editoriais aqui, diariamente,
nos organizando socialmente, nos organizando enquanto campo ideológico, enquanto campo político, montando os nossos partidos, as nossas militâncias, o nosso pessoal. Nós estamos organizados e nós vamos nos organizar mais, mas a gente precisa dar o pontapé da organização. Senão, meus caros, vai ser eleito um preposto do Bolsonaro, mesmo que o Jair Bolsonaro seja preso. E não é só desinformação das Big Techs, tá, Lucas? Isso vem de antes. Isso vem de antes. Isso vem da mídia que passava pano para a ditadura militar, que tinha colunistas. E, inclusive, justiça seja feita, o Reinaldo era um desses representantes da direita. E que bom que ele está fazendo esses alertas. Ele está nos avisando, gente, que a gente tem que fazer... Eu tenho um corte aqui no canal importante, o quanto o Reinaldo Azevedo é vital para as eleições de 2026. Não será uma eleição fácil, gente. Não será uma eleição simples. Nós teremos protestos de rua e pessoas louvando um homem que tentou atentar contra a vida de todos nós. De todos nós. Todos nós fomos alvo do bolsonarismo. Todos nós fomos alvo dessa tentativa de golpe de Estado. Eles não iriam nos poupar. Nós não seríamos poupados desse processo. Nós não seríamos salvos nesse processo. A gente ia sofrer, pessoal. A gente ia sofrer. A gente ia ficar numa situação muito complicada. Muito complicada. Então, sem ingenuidade, sem joguinhos, a eleição vai ser difícil para todos nós. A eleição não será simples para todos nós. Tá? É importante as pessoas saberem disso. É importante as pessoas estarem cientes disso. E é o que o Lucas falou aqui, uma folha que colocou caminhões de reportagem ainda e chamou ainda de dita branda, exatamente. Estou angustiado com tudo isso, com muito medo da volta desses desgraçados ao poder. Mas a gente, mesmo se a gente tiver medo, gente, a gente tem que ter esperança. 2026 a gente tem o presidente Lula. Nós temos grandes nomes, nós temos resultado a entregar. Mesmo com essa questão dos juros. Os dados do governo Lula, eu repito, são muito bons. Tem que melhorar para a população mais necessitada. Tem que melhorar para a população mais pobre. Tem que melhorar para as pessoas que estão acompanhando. Então é importante, gente. É importante a gente lutar também pelo fortalecimento da mídia progressista. Por isso eu recomendo que vocês vejam a live de ontem, em que eu falei do vídeo do Edu Moreira e do ataque ao ICL que a BIM Paralela fez. Estou só atualizando aqui as nossas metas, tá, gente? Ou de Pix para folhademocrata@gmail.com. É importante que a gente fortaleça os nossos veículos de comunicação, é importante que a gente fortaleça o nosso campo político, é importante que a gente nos organize. Por isso, o compromisso que eu vou ter, e a gente vai começar já com entrevistas na semana que vem, é entrevistar cada vez mais parlamentares. A gente vai conversar com o deputado Rogério Correia na quarta que vem, às 9 da noite, e a gente vai continuar trazendo informação relevante para vocês, pessoal. Trazendo a melhor seleção de notícias, a melhor editorial, as coisas na temperatura correta para que efetivamente a gente cresça enquanto mídia progressista. Que a gente efetivamente faça diferença nas eleições de 26. As eleições de 26 serão a grande guerra que a gente vai ter. Ano passado nós fomos derrotados em São Paulo, mas lutamos bravamente, vendo inclusive o segundo turno do Guilherme Boulos, muito interessante, renovando a questão da proximidade deles com a... renovando a proximidade dele com o eleitorado, dormindo na casa das pessoas. Nós fizemos retransmissões importantes aqui e a gente tem que ter essa energia dobrada para o ano que vem, para eleger o presidente Lula, para eleger uma bancada progressista no Senado, para eleger uma bancada progressista maior na Câmara.
A gente precisa ter capilaridade, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa ter escuta. A gente precisa escutar as pessoas. A gente precisa escutar as reclamações do povo. A gente tem que entender que não há antipetismo em você ser de esquerda e criticar o governo Lula. Não há antipetismo nisso. Não há antipetismo nisso. Há pessoas que realmente, às vezes, descambam para o antipetismo num troço mais delirante, mas a crítica ao governo é importante e ela não é jogar contra. Ao mesmo tempo que nós temos que apoiar esse governo, nós temos que fazer a frente amplíssima, nós temos que manter a civilização. O golpe não acabou, gente. Nós temos um senador da República que deveria ser cassado, como disse o professor Pedro Serrano no DCM ontem, que deveria ser cassado, falando abertamente no jornal que tem que dar golpe em 27. Que tem que dar golpe em 27. O Amanda Viana falou aqui, é sempre uma possibilidade, o fascismo ronda o tempo todo, por isso é importante nos organizarmos. Eu estou me organizando na UP, veja o que está no seu alcance. Exatamente, gente. Eu fiz muitas críticas à esquerda radical aqui nos meus editoriais, mas falar uma coisa importante, a unidade popular é importantíssima, até os partidos que eu critiquei mesmo, o PCBR, todos são organizações importantes. É fundamental que vocês estejam organizados. É fundamental que a gente tenha um diálogo dentro do nosso campo progressista. É importante, gente. Aqui vocês vão me ver falando sim com figuras da direita, vocês vão me ver falando com figuras da esquerda, e você vai me ver falando com democratas radicais como o Reinaldo Azevedo, que a gente não entrevistou aqui, mas já conversei com ele nos bastidores. Porque a gente precisa dar um recado para a população. A gente precisa dar um recado que é necessário brigar. Brigar, porque o crime do golpismo está popular. E eles estão com o Gabinete do Ódio 2.0, gente. Eles estão com o Revista Oeste, eles estão com a Auriverde. E é importante nomear esses canais, porque esses canais estão fazendo desinformação. Esses canais agora são pessoas que se importam com direitos humanos por ocasião. Por ocasião. Por ocasião. Tem empresários atacando o Bolsa Família. Isso é coordenado, como disse a Janice Nunes aqui. Mando vídeos e reportagens dos empresários atacando o Bolsa Família e os programas populares para as pessoas que recebem e explico que sobre o ataque, o quanto temos que votar em quem defende os programas. Exatamente. Exatamente. A gente precisa de pessoas que defendam Bolsa Família, que defendam um governo estruturado, que defendam Aldir Blanc, que defendam a Lei Rouanet. A gente fala brincando da desinformação da extrema-direita com a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet é importante, que nem é a melhor lei cultural. É uma lei de isenção fiscal. Aldir Blanc, nesse aspecto, embora sejam verbas menores, ela é muito mais importante, é investimento direto do Estado. A gente precisa de investimento na cultura, a gente precisa de investimento na ciência, a gente precisa discutir seriamente até onde vai o arcabouço fiscal do Haddad. Ninguém me contratou, gente, para ser assessoria de imprensa do governo Lula, mas eu defendo esse governo de graça. Eu defendo esse governo de graça porque a gente sabe o risco do fascismo, a gente conhece história, a gente sabe a história da ditadura militar. Nós sabemos o que aconteceu na ditadura militar. É importantíssimo isso, gente. É importantíssimo isso. Vamos nos organizar nos partidos, vamos nos organizar nos coletivos. Tragam os coletivos para cá, eu quero entrevistar essas pessoas. Tragam essas pessoas, a gente quer dialogar, a gente quer promover trocas. Eu quero ser, gente, nos editoriais que eu falo com vocês aqui, eu falo com a câmera e converso com vocês que estão aqui no nosso chat, eu quero ser uma pessoa que traz, por mais difíceis que sejam as notícias que a gente tem que trazer para vocês e contar para vocês e desenvolver com vocês. Eu quero ser uma pessoa que traga esperança. A gente precisa de esperança nesse momento, a gente precisa de motivação. Muitas vezes, pessoal, assim, o trabalho de fazer vídeos aqui me cansa mesmo. Ontem vocês viram, teve um atraso gigantesco na live. Mas eu tenho compromisso com vocês, tanto que eu gravei em seguida. E gravo sempre em seguida. E tenho cuidado sempre com vocês. Para valorizar cada um que manda superchat, que manda pix, que manda uma dica, que manda uma sugestão de pauta. Ali a Sérgia que manda contribuições para a gente. E textos. Tem feito um resumo da semana
excelente para o nosso site. Agradecer a Sara Góes e o Reinaldo Aragon que estão aqui com a gente, o professor Viaro, o Suman, meus amigos, jornalistas sérios que acompanham o trabalho que a gente faz por aqui. Hoje a gente bateu, gente, uma marca importante, 110 mil inscritos. 110 mil inscritos. Eu tenho um orgulho desse canal. É um canal que a gente cuidou com muito carinho. É um canal que está crescendo, um canal criado nesse governo Lula 3. Um presente para vocês. E que é importante vocês valorizarem com superchats, com as membresias, compartilhando meu editorial, espalhando a palavra. É importantíssimo o prestígio que a gente tem com a Andréa Gonçalves, com o professor José, com grandes youtubers e comunicadores, companheirões nossos, que sempre trazem uma boa conversa para cá. Então, gente, vamos fortalecer o nosso campo. Vamos fortalecer os nossos parlamentares, os nossos diálogos. Vamos trazer a mensagem que unifica o nosso campo e que deixa o nosso campo bem informado. A gente precisa muito da ajuda de vocês nesse processo. A gente precisa muito da ajuda de vocês no combate ao golpismo. E a gente precisa da ajuda de vocês na conscientização da sociedade. Porque as pessoas, infelizmente, não estão conscientes. As pessoas, infelizmente, estão caindo no discurso golpista. Estão dizendo que são os pobres coitados que foram presos no 8 de janeiro. Não foram. Eram criminosos. Aquilo era um crime. É evidente que a responsabilidade do Bolsonaro é muito maior e ele precisa ser condenado a uma pena muito superior. E o Alexandre de Moraes está trabalhando nessa direção. O Alexandre de Moraes está trabalhando nessa direção. Nós temos que garantir a saúde dos nossos pobres. Eu quero pegar um comentário aqui do Alexandre Teixeira, falou o seguinte, né? O médio, miudezas e achados. Sou contrário à tutela do povo, votem na direita e percam o Bolsa Família. Cara, não é tutela do povo. Não é tutela do povo. Eu gosto do meu país. Se eu gosto do meu país, eu quero que meu povo seja feliz. Eu quero que meu povo tenha os benefícios sociais. E é o seguinte, a questão, eles têm liberdade de votar na direita à vontade. A gente vive numa democracia, o voto é secreto. Cada um vota como quiser. Agora, no entanto, a gente precisa comunicar ao máximo para as pessoas entenderem que as bolsas, os benefícios mínimos, a renda básica universal, que é uma bandeira do Eduardo Suplicy, que eles sejam uma obrigatoriedade dos regimes políticos. A política que não provê o mínimo para o seu povo, a política que não evita que o povo entre em colapso, a economia que não prevê que o povo... Eu estou falando de economia, tá, gente? Não estou falando de capitalismo. Inclusive, capitalismo talvez seja um sistema que a gente precisa superar. Mas a economia que não provê o mínimo para o seu povo, ela não é uma economia que me serve. Uma política que não provê o mínimo para o seu povo não é uma política que me serve. Você pode discordar de mim, de eu querer, por exemplo, uma sociedade mais socializante, uma sociedade mais socialista, uma sociedade mais igualitária. Isso é uma discordância que faz parte do jogo político. Mas nós temos que concordar que não pode ter gente passando fome na rua. Que não pode ter morador de rua. Que não pode ter aquecimento global. Nós precisamos resgatar esses mínimos. A extrema-direita está destruindo esses mínimos. A gente não pode dar a liberdade absoluta das pessoas suicidarem a sociedade. Esse é o limite da liberdade de expressão. Esse é o limite de qualquer um fazer o que quiser na urna e nos desejos políticos. E a gente tem que barrar isso, não com uma ditadura, mas com a lei. Os golpistas precisam ser punidos e a popularidade dessas pessoas precisa ser arrancada. Isso não pode ser uma coisa correta. Isso não pode ser uma coisa bacana. Isso não pode ser uma coisa tranquila. E o Alexandre de Moraes, muito habilmente, está fazendo isso não por medidas autoritárias. O Alexandre de Moraes não está fazendo isso por medidas autoritárias. Ele está fazendo isso respeitando o devido processo legal. E a gente tem que fazer a nossa parte mostrando que isso é um crime contra todos nós. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.